Bem, amigos, aqui vamos nós para mais um papo diferente aqui, né? Um papo sem rodeio. Eu sou o professor Acioli, siga o nosso canal, tá? Eu preciso de compartilhamento e que vocês comentem e compartilhem nossos posts aqui, porque infelizmente ficou perigoso pensar e agir e falar diferente. A nova forma de inquisição hoje é a forma de que as pessoas fazem, né? Que perseguem as pessoas que pensam diferente. E a Inquisição era nada mais, nada menos do que perseguir as pessoas que pensavam diferente. Para um jardim, para um jardineiro, né? O que faz o jardim ficar bonito são os pensamentos. E os pensamentos são as grandes flores desse jardim. E deixar claro para vocês que na atual conjuntura está muito difícil. E não é questão política, não. É questão de perseguir os que pensam diferente. A liberdade de expressão nunca foi tão ameaçada como nos últimos tempos. Nunca pensar diferente, externar o que foi cercado de tanta patrulha. Tudo que você fala pode agir contra você, mesmo que você esteja certo de acordo com a Constituição. Por questões políticas e ideológicas, o resultado nada é mais perigosa. A avenida da intolerância, do ódio, que se constitui uma ameaça, não só a paz mundial, mas a sanidade das pessoas. Isso aí serve para o episcopado, para a igreja, para a política, para o trabalho, para o militar, para todos os pensamentos. O mundo anda num clima de mimimi, de intolerância, de ódio, e tudo se agrava. A forma, às vezes, do atentado, né, contra os cristãos do Sri Lanka, foram mais de 300 mortes, segundo as agências de notícias. Agora, se observar, agora na Venezuela, perseguição aí por um golpista, ditador, isso aí vem contaminando o Brasil. E hoje está virando uma torre de Babel, nada mais, nada menos, que ninguém entende como se trava, como agir contra essa guerra, pensar livre num país. Por conta disso, as pessoas correm um grande risco, inclusive risco de vida. Um apagão da circulação do conhecimento das ideias, a comunicação só flui até o momento em que há alguma convergência de pensamentos. Deputados presos, deputados tendo suas mídias sociais travadas por uma ditadura velada. O fato é que pensar da voz a esses ficam cada dia mais perigoso, não só pelo perigo, tal qual a forma, né, do exercício pleno da democracia através da fala, que é o parlar, falar. Esse exercício já mencionado, né? Muitos na zona de conforto do seu direito, com apenas as teses e a prática, nada. Então, não há uma síntese de ideias, daquilo que se pensa, daquilo que se pode pronunciar. As ideias, o pensamento, ou quem sabe, né? Se você pensar diferente, você vai ser perseguido. Você pode ir até preso. O ato de divergir, opinar, pensar diferente logo vira confusão. Ainda bem que no país ainda não houve, né? Não houve nenhum atentado da dimensão do Sri Lanka, mas isso é muito perigoso, porque quem pensa, quem fala, quem age diferente pode sim ser perseguido. E na época da Inquisição não era diferente. Mataram muitas pessoas não pelo fato das suas crenças, mas pelas suas ideias, porque uma ideia boa pode mudar o mundo. As mídias sociais, num clima permanente, né, de divergência e contraditório entre as várias correntes de pensamento e opiniões, pessoas são perseguidas por pensar diferente. Estaríamos vivendo uma espécie assim do fim do contraditório, ou seja, você já não vai poder mais fazer uma introspecção, uma reflexão daquilo que você pensa numa forma filosófica em público, porque você pode ofender os tolos. É gravíssimo essa situação. Muitos acham, né, que tem razão e que a verdade absoluta, a verdade suprema é aquilo que um monocrata determina. Ou seja, hoje nós temos os órgãos de checagens aí que não têm hoje uma fé pública, não por forma de lei, mas é uma forma de censura velada, porque basta as pessoas entrar nas mídias sociais e determinar o que é verdade e o que não é verdade. Mas a sua verdade não é minha verdade, talvez a minha verdade não seja a sua verdade absoluta. E cada um tem suas crenças, cada um tem seus pensamentos, e o ser humano evolui a partir dos contraditórios. A cada passo, né, a grande essência da democracia, o grande pilar que sustenta a democracia é a divergência de pensamento e opiniões. A involução das relações sociais é um retrocesso,
porque cada dia não se pode mais falar nem pensar diferente. Sobre o avanço do discurso, do ódio, hoje amplificado pelas redes sociais, que começou, por apenas um romancista, aquele ensaísta que pensava, não, eu vou fazer de uma forma que nós vamos trazer a verdade. E qual que é a verdade? Qual que é a verdade plena e absoluta? Não seria cada um com as suas verdades? Infelizmente, na realidade atual, alguns países se asseverou do ponto de vista e há, de fato, uma perseguição muito grande e recorrente aos que podem pensar diferente. Isso aí está tomando ação global e as pessoas não estão atentando a isso. Mas qual que é o bem maior que um ser humano possui? Além da vida, é a sua liberdade. A liberdade para você falar, expressar suas crenças, a liberdade de você falar em público, o exercício pleno da democracia parte do ponto de vista de cada um poder falar com responsabilidade desde que não cometa crime. Hoje nós temos vias legais para julgar qualquer tipo de discrepâncias, ao atentado à reputação, a injúria, a calúnia, a difamação e outras coisas mais. No nosso código de leis nós temos. E é primordial que as pessoas pensem para que caminho, para onde nós vamos seguir. Na Polônia, o discurso de ódio ganhou tanta força que, em janeiro desse ano, o prefeito de uma cidade de orientação humanista, ele foi assassinado por um extremista diante das suas convicções, dos seus pensamentos, perante uma câmara de TV. E o crime foi transmitido ao vivo, no horário nobre, sob os holofotes do olhar de milhares de pessoas. Será que essa polaridade de pensamento, de cercear a liberdade daquele que pensa diferente, impondo a ferro e fogo na lei de Italião, que você não pode contraditar o contraditório e de que as aberrações não devem ser contestadas? Isso ocorre no Brasil, ocorre em qualquer outra nação. E o que é um discurso de ódio? O que é um discurso de intolerância? É só aquilo que desagrada a extrema esquerda? Ou seja, é hora de repensarmos o que se deve ser feito ou o que não se deve ser feito. Mas se não há base legal, uma base legal nos códigos de leis, então quer dizer que você ir contra o contraditório seria um grande crime? Ou seja, há de se defender o indefensável sob força de lei, sob a monocracia, sob aos olhares, severos da toga, que hoje, infelizmente, tomaram um posicionamento e já sabem. Ou como disse, um determinado jurista, determinado guardião da Constituição, nós vencemos o bolsonarismo, nós vencemos a extrema esquerda. E um que disse lá nos Estados Unidos, perdeu, mané. Será que nós temos a imparcialidade dos que são o reais guardião da Constituição? Ou nós já estamos vivendo, em pleno século XXI, uma ditadura velada de um judiciário que tem o seu posicionamento e que diz o que se deve e o que não se deve falar? E os pensamentos e a liberdade de pensar? Aonde se esvai as últimas forças, as últimas gotículas de esperança de cada cidadão, de que nós teremos, quem sabe, um dia, o direito pleno da liberdade de expressão? Se um pensamento crítico, se um debate de ideias, sem o contraditório, será que teríamos, de fato, a essência da democracia, que é uma discussão ampla no campo das ideias? O barco tende a se perder, a afundar, e ninguém nada mais que se salve. Reagir? É isso aí, é preciso. É de suma importância cada cidadão cumprir com seu papel legal de brigar e exercer o uso pleno da democracia. Eu sou o professor Acioli. Adeus à pátria, à família, às minhas continências.